Aproveitando o gancho das classificações dos antibacterianos, agora eu vou falar sobre os antibióticos antimetabólicos, que são aqueles que inibem o metabolismo bacteriano. Eles agem interferindo nas reações bioquímicas essenciais para a sobrevivência e crescimento das bactérias. Geralmente, eles trabalham sobre as vias metabólicas cruciais para a síntese de componentes essenciais, como ácidos nucleicos, proteínas e outros metabólitos. Alguns exemplos de antibióticos antimetabólicos são o sulfamethoxazol e o trimetoprim. A combinação deles é conhecida como cotrimoxazol. Esses dois antibióticos trabalham de forma conjunta no bloqueio da síntese de ácido fólico nas bactérias. O sulfamethoxazol inibe a enzima dihidropteroato sintase, que é responsável pela formação do ácido dihidropteroico. Enquanto isso, o trimetoprim ele inibe a dihidrofolato redutase. E é ela que converte o ácido dihidropteroico em ácido tetrahidrofólico. O ácido fólico ele é essencial na síntese de DNA, RNA e proteínas nas bactérias. E sua inibição impede a proliferação bacteriana. Outro exemplo é a isoniazida. Ela é muito utilizada em tratamento de tuberculose. Ela interfere na síntese de ácidos micólicos, que são componentes importantes na parede celular bacteriana, especialmente na Mycobacterium tuberculosis. Consequentemente, a inibição da síntese desses ácidos faz com que a parede celular enfraqueça e haja a morte celular da bactéria. E um último exemplo é o metronidazol. Esse é um antibiótico que age em organismos anaeróbicos. Ele entra dentro da célula bacteriana, é reduzido e, após reduzido, ele forma radicais livres, que danificam o DNA e outras estruturas celulares. Isso impede a replicação e a reparação do material genético da bactéria, o que causa morte celular. Outra classe de antibacterianos são aqueles que inibem a síntese ou atividade do ácido nucleico. Esses antibióticos atuam em diferentes alvos no metabolismo bacteriano. Dentro deles estão as enzimas responsáveis pela replicação do DNA, a transcrição do RNA ou a síntese de proteínas. Alguns dos principais tipos de antibióticos que atuam nessa categoria são as quinolonas e as fluoroquinolonas, que são inibidores da síntese de DNA. E dentro desse tipo nós temos alguns principais exemplos, como o moxifloxacino, o ciprofloxacino e o levofloxacino. Como inibidores do RNA nós temos as rifamicinas. E dentro desse tipo nós temos a rifampicina, que é o principal exemplo. E como inibidores da síntese de proteínas nós temos as tetraciclinas, que tem como exemplo a tetraciclina e a doxiciclina. Os macrolídeos, que tem como exemplo a azitromicina, a eritromicina e a claritromicina, e o cloramfenicol. E por fim nós temos os inibidores de topoisomerase, que é a fosfomicina. Mais uma categoria de antibacterianos são aqueles que atuam na permeabilidade da membrana celular. Eles atuam na estrutura da célula bacteriana, afetando a integridade da membrana plasmática e a função da parede celular. Esses antibióticos interferem com a barreira semipermeável da membrana, o que faz perder íons, além de nutrientes e substâncias importantes para a célula, o que mais uma vez causa a morte bacteriana. Esses antibióticos normalmente são classificados como detergentes bacterianos ou antibióticos que afetam a membrana celular. Eles tendem a ter um aspecto de ação amplo. Normalmente eles são mais eficazes em bactérias gram-negativas, apesar de ter alguns que também são eficazes em bactérias gram-positivas. Dentro dessa categoria temos exemplos como a polimixina, que tem a polimixina B e a polimixina E, que é a colistina. As polimixinas elas são mais eficazes em gram-negativas e menos eficazes em gram-positivas. E um outro exemplo é a daptomicina, que diferente das polimixinas, ela é mais eficaz em gram-positivas do que em gram-negativas. E já que a gente falou de todas essas classificações de antibacterianos, é bom a gente falar também sobre a resistência antibacteriana e a vulnerabilidade dos antibióticos. Ela ocorre quando as bactérias desenvolvem a capacidade de sobreviver e crescer mesmo com o uso de antibióticos. Isso pode acontecer devido a mutações genéticas ou aquisição de genes de resistência de outras bactérias. Isso pode fazer com que a eficácia dos antibióticos reduza e o tratamento de infecções fique mais difícil. Por outro lado, a vulnerabilidade dos antibióticos é a tendência que eles têm de perder sua eficácia ao longo do tempo.
Isso pode ocorrer por causa da resistência bacteriana crescente ou por limitações intrínsecas do próprio medicamento. O uso inadequado de antibióticos, como prescrições inadequadas ou doses incompletas, faz com que você acelere o processo de resistência e no futuro pode ser mais difícil de tratar uma infecção. E a combinação de resistência com vulnerabilidade é uma das maiores preocupações da medicina moderna. E já que a gente está falando sobre o uso inadequado de antibióticos, é bom a gente lembrar que isso pode afetar a função renal. Tanto o mau uso quanto as doses elevadas podem levar à nefrotoxicidade. Alguns medicamentos são mais nefrotóxicos que outros. Alguns exemplos comuns são os aminoglicosídeos, como a gentamicina, antifúngicos, anti-inflamatórios não esteroides, agentes de contraste iodados e medicamentos imunossupressores, como a ciclosporina. Esses medicamentos podem danificar as células renais de diferentes formas, como toxicidade direta, vasoconstrição renal ou indução de inflamação. Pacientes que já têm a função renal comprometida têm maiores chances de efeitos adversos, porque a eliminação de alguns antibióticos depende dos rins. Então é crucial o monitoramento das funções renais e o ajuste das doses medicamentosas para que se evite uma complicação. E depois disso tudo, eu vou falar um pouco sobre a amoxicilina. Ela é da classe dos beta-lactâmicos, especificamente do tipo penicilina. Ela é amplamente utilizada para tratamento de infecções bacterianas de vários tipos, como urinário, de pele, infecções respiratórias, otites, faringites, entre muitos outros. A amoxicilina ela é indicada para tratamento de infecções bacterianas por micro-organismos sensíveis. Dentro delas estão as infecções de trato respiratório, como amidalite, sinusite, faringite e pneumonia, infecções do trato urinário, otite média, infecções de pele, tecido mole e infecções odontológicas. Suas contraindicações é quando já houve histórico de anafilaxias com medicamentos da mesma classe, que é a penicilina, cuidados com pacientes com insuficiência renal grave, entre outros. Seus efeitos adversos abrangem náusea, vômito, diarreia, erupções cutâneas, anafilaxia, trombocitopenia, leucopenia, entre outros. Dentre as interações medicamentosas estão os anticoagulantes, que podem aumentar o risco de sangramento, os contraceptivos orais, que podem diminuir a eficácia dos anticoncepcionais, o metotrexato, que a amoxicilina pode aumentar os níveis plasmáticos dele, o halopurinol, que pode aumentar o risco de erupções cutâneas, entre vários outros. Agora vamos falar um pouco sobre sua farmacocinética e sua farmacodinâmica. Falando de farmacocinética, a absorção da amoxicilina ela é muito alta no trato gastrointestinal e seus picos de concentração no plasma é entre 1 e 2 horas após a administração oral. Ela é amplamente distribuída nos tecidos e nos fluidos corporais e ela não é extensivamente metabolizada no fígado. E a amoxicilina ela é excretada inalterada pelos rins. Isso exige ajustes em caso de insuficiência renal. Agora um pouco sobre sua farmacodinâmica. A amoxicilina ela age inibindo a síntese da parede celular bacteriana. Ela se liga às proteínas de ligação da penicilina, impedindo a formação de estruturas essenciais celulares para a sobrevivência da bactéria. Isso leva à morte bacteriana, principalmente em bactérias com divisão ativa. Ela é eficaz contra uma variedade de bactérias gram-positivas e algumas gram-negativas. Em resumo, a amoxicilina é um antibiótico muito eficaz e amplamente utilizado. Ele tem boas taxas de absorção e ação, mas o seu uso deve ser devidamente monitorado por causa dos seus efeitos adversos e suas interações medicamentosas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o caso clínico.